pega essa função aqui e olha, por exemplo, vamos olhar só no intervalo menos 1 e 1. Qual que seria uma partição aqui onde que eu tenho que fazer uma partição para esse, eu tenho que encontrar uma partição para esse intervalo aqui de forma que a função seja contínua dentro dos intervalos abertos e os limites laterais existem nos extremos dos intervalos. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu quero particionar, achar uma partição desse intervalo para onde os extremos vão ser a função é contínua e fora e nos extremos dentro dos intervalinhos a função é contínua e fora e nos extremos ela existe os limites laterais. Então qual é uma partição possível? A partição possível a gente vai pegar o intervalo aberto. A gente trabalha dentro dos intervalos abertos. Intervalo aberto menos 1, 0. Intervalo 0, 1. Tá? Vamos olhar só para esse primeiro. O que acontece? No intervalo 0, 1, todo mundo concorda que a função no menos 1, 0, todo mundo concorda que a função é contínua aqui? Por quê? Porque dentro do intervalo ela vale 0, é a função nula. A função nula é contínua. Ok? Roberta, Vitor? Aham. Roberta? Sim. E no intervalo 0, 1, ela é contínua também, porque a função constante é igual a 1. Beleza. Aí, o que acontece? Isso para o intervalo 0, 1. Aqui, o limite de x tendendo. Agora a gente tem que testar os limites laterais nos extremos. Então, limite lateral pela direita, desculpa, do menos 1, quanto que dá isso? Dá f de x. Pela esquerda, ele está aqui, olha. Então, é limite de x tendendo a menos 1 pela direita de 0. Esse limite dá 0, então ele existe. Agora eu vou testar o limite. Agora, qual que é o outro extremo? Esse aqui, eu vou testar o limite lateral dele aqui, de menos 1, de 0, pela esquerda. Agora aqui tem que ser pela esquerda, da f de x. Pela esquerda, ela cai nessa regra de novo. Então, isso aqui vai dar limite de x tendendo a 0 pela esquerda, de 0, que é 0. Vamos testar o outro. Limite de x tendendo a 0, agora nesse intervalo, pela direita, da f de x, tá? Esse limite aí agora, de x tendendo a 0 pela direita, de 0, de 1, perdão. Dá 1, porque olha, aqui quando o x está para frente do 0, ele vale 1. Então, isso aqui dá 1. E limite de x tendendo a 0. Tendendo agora, no último extremo, a 1. E no extremo ali tem que ser pela esquerda da f de x. A gente usa essa regra, então isso aqui é o limite x tendendo a 1 pela esquerda de 1. Isso dá 1. Então, o que acontece aqui, gente? Os limites laterais existem e existem, só que são diferentes. Porque, olha, por exemplo, o limite lateral aqui do 0 pela esquerda, pela direita, ele dá 0. Existe, o pela esquerda deu 0. E o pela direita do 0 deu 1. Olha, eles são diferentes. Tem um salto. O limite lateral do menos 1 existe. E o limite lateral no 1 existe. Qual que é a definição de função seccionalmente contínua? Uma função é seccionalmente contínua se a gente, no intervalo AB, se a gente consegue encontrar uma partição desse intervalo AB, de forma que aconteça o quê? A função é contínua dentro do intervalo aberto, e nos extremos desse intervalo,
os limites laterais existem. Eles podem não ser iguais, mas eles existem, tá? Certo? Vitor? Roberto? Sim. Tá, beleza. O que acontece? Isso a gente viu só para o intervalo menos 1, 1. Mas essa função aqui, quando eu estendo ela periodicamente pela reta, a única coisa que eu estou transportando esse efeito aqui para outras partes da reta. Só isso. Então, o que é uma função seccionalmente contínua em toda a reta? É uma função que, para cada intervalo fechado da forma AB, essa função ela é seccionalmente contínua nesse intervalo. Então, eu pego todos e testo todos e comprovei que em cada pedacinho ela é seccionalmente contínua. E porque o que acontece? A função, a extensão periódica, a f grande ali, ela é só a reprodução dessa função ali em toda a reta. Então, isso tá resolvido. Conseguiram compreender isso? Ficou melhor um pouco. Beleza. Roberto? Sim. Tá. O que diz o teorema? Vamos lá, eu vou pegar aqui certinho, porque aquela hora eu fui falando errado, né? Eu falei uma coisinha errada. Que aí, deixa eu ver, capítulo 6. Capítulo 6, cadê? Capítulo 6 ou 7, convergência pontual. É o 7. Deixa eu ver. Só um instantinho, já acho aqui. Isso, ó. Na página 121, tá? Convergência pontual. Então, o que diz? É o teorema 2.1 do capítulo 7. O teorema 2.1 do capítulo 7, eu vou repetir eles para vocês aqui, olha. Se f é seccionalmente contínua e periódica de período 2L, e suponha que a f seja diferenciável a menos de um número finito de pontos no intervalo menos L, L aberto, tá? E a F', a derivada da F, seja seccionalmente contínua, periódica de período 2L, também na reta. Tá? Então, para qualquer ponto x pertencente aos reais, a série de Fourier de F converge no ponto, converge ponto a ponto, tá? Para o limite lateral pela direita mais o limite lateral pela esquerda dividido por 2. Então, a média dos limites laterais, tá? Em cada ponto. Então, é assim. O que eu preciso? F, na verdade, a F grande tem que pertencer aos S periódica, tá? Seccionalmente contínua. Ai, meu Deus do céu. Tem que ser seccionalmente contínuo. Aqui no caso, aqui no nosso, o período, quanto tempo ele leva? Ele leva 2. Então, a nossa é seccionalmente contínua periódica de período 2L. Verdade porque isso aqui a gente estende de forma, ó. Se eu for fazer o gráfico disso, o que acontece? Do menos 1 até aqui ele vai 0, depois aqui dá 1, aqui abre a bolinha no 1, certo? Aqui de novo, fecha a bolinha, vai até 0 até o 2, aqui abre a bolinha aqui em cima, fecha a bolinha, desculpa, vai aqui, abre a bolinha e vai estendendo assim, certo? Tanto desse lado para o outro. Então a gente tem a F grande é periódica de período 2L, concorda, Vitor? Concordo. Roberto? Sim. Tá? Os outros também, por favor, se manifestem se não estiver entendendo. Beleza, então a gente já verificou a primeira coisa. A segunda, a derivada dessa função, a f' grande, que é a extensão, né? A f' grande de x. Quem que é f' grande de x? A gente, para olhar ela, a gente tem que olhar essa daqui, ó. Primeiro, a gente olha aqui porque a f' grande é só a extensão da derivada dessa em toda a reta. Então, por exemplo, quem é a derivada da f? Tá? A derivada da f aqui, de x, a gente não precisa nem ficar usando a definição. Ó,
ela existe, a derivada da f aqui, a gente precisa, a derivada da f, ela vai ser o quê? Ela é zero, tá? Se o x, tá? Se o x está entre menos 1 e 0. Aqui, ela é zero também, porque a derivada do 1 é zero se o x está entre 1, 0 e 1. Tá? O que acontece nos intervalos dessa função? Gente, ela já é descolada, vocês já perceberam? Eu fiz o gráfico aqui, vocês perceberam. Nos extremos, elas estão tendo um salto, então a derivada não existe ali. Tá? Então, essa daqui, ela é derivável, a função f, ela existe. Só que ela existe em cada pedacinho, tá? E o que acontece? F', para cada intervalo de tamanho 2, os intervalinhos de tamanho 2, ela é diferenciável a menos de um número finito de pontos. Por exemplo, a gente olha aqui. Aonde que a f' aqui não é diferenciável? Ela não é derivável no zero, pode testar que não vai existir. Ela não é derivável no zero, ela não é derivável no 1 e ela também não é derivável no menos 1. No menos 1 e no 1. Tá? Então, quantos pontos eu tenho aí onde ela não é derivável? A gente tem 3. 3 é finito. Todo mundo concorda comigo? Não concorda? Vitor? Sim. Certo? E aí essa daqui está cumprida, olha, aqui cumpre a segunda coisa, porque ele pede que o seguinte, que f, a extensão, né, seja derivável no intervalo aberto, no caso nosso, menos 1, 1 a menos de um número finito de pontos. Tá? Tá cumprida essa exigência? Tá. Porque se eu pegar no intervalo menos 1, 1, a função não é derivável nesses pontos aqui. Olha, não é derivável no menos 1, não é derivável no 0 e não é derivável no 1. Tá? Beleza? E o meu teorema ele só exige no intervalo menos 1, 1, é onde que a f pequena está definida. Tá? Eu não preciso ser em toda a reta, mas mesmo que fosse em toda a reta, como ela é periódica, você só vai transportar essas mesmas coisas. Uma função periódica, ela leva a característica da função num pedaço em toda a reta. Então, a gente vai ter isso em qualquer intervalo fechado da forma de tamanho 2 na reta. Tá? Então, está cumprida a segunda coisa do teorema aqui. Tem mais alguma coisa para verificar? A f agora, a f' é seccionalmente contínuo? Essa é a última hipótese que eu tenho que verificar. Ela é porque, ó, gente, o que é a derivada? O que é essa daqui? Essa daqui é só eu transportar é o transporte dessa função em toda a reta. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que eu sempre prefiro entender pelo gráfico. Quer dizer, a f' grande, que olha, vamos lá, do menos 1. No menos 1, a derivada ali deu aberto no 0, aberto no menos 1, vai até o 0, aberto. E depois do 0, ela é de novo, ó, 0. Então, até o 1, ela também é 0 aberto. O que vai acontecer? A extensão dessa função e a derivada essa derivada é a extensão dessa, a extensão periódica dessa, olha o que acontece. Aquela derivada só vai ser isso, ela vai abrir agora, eu transporto esse efeito para cá. Então, é como se esse ponto aqui fosse para cá. Então, daqui para cá, vou colocar até de azul, daqui para cá, você tem outra bolinha aberta. Bolinha aberta aqui também, tá? Isso aí eu vou andar um pouquinho mais para frente, se eu pegar outra, aqui eu vou ter uma bolinha aberta, bolinha aberta. E aí, mais para frente, eu vou ter uma bolinha aberta aqui, e assim, dos pontos aqui, o ponto 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, o que acontece?
Aí eu pergunto para você, Vitor, a F grande linha é seccionalmente contínua? O que é ser seccionalmente contínua? Ela é contínua, eu consigo uma partição para cada intervalo AB da reta, eu consigo uma partição onde ela é contínua dentro de cada intervalinho dessa partição, no intervalo aberto, e ela só é descontínua em um número finito de pontos, e mesmo assim essa descontinuidade é de primeira espécie. O que significa descontinuidade de primeira espécie? Os limites laterais existem. Eles podem não ser iguais, mas eles existem, tá? Não tem nenhum limite ali que é da forma que a gente faz limite de x tendendo ao ponto, e isso daí vai dar mais ou menos infinito, ou não existe, tá? Eles existem, só que eles podem ser diferentes. É o caso da f grande, Vitor? Existem os limites laterais ali? Por exemplo, se eu pegar o ponto 2, existem os limites laterais? Sim. Uhum. Beleza. Bom, se isso tudo for verdade... Só um Oi? negócio. Aqui na hora que você faz a derivada aqui da fzinho de x, a linha de x, que vai dar 0 e 0, esses intervalos aqui de -1 a 0 e 0 a 1 são todos abertos, né? Igual São você tá. todos abertos, porque no Não, zero ali... vai ser menor ou igual, né? Aqui Não. colocou menor que. Por mais que tenha o menor ou igual na f, não vai, porque se você fizer, olha, o limite lateral, a derivada lateral pela esquerda, ela existe aqui, tá? Ela vai dar zero. Só que a derivada lateral não existe, não sabe? Não existe porque a função nem está a f, né? A função nem está definida para esse ponto. Ah, tá. Então é menor que mesmo aqui nesses fzinho de x aqui que você colocou 0 e 0. Isso, exatamente. E aqui, olha aqui, no ponto zero é o melhor jeito para ver também. Olha, no zero, a derivada vai dar, a derivada quando eu fizer para cá, a derivada lateral aqui vai ser zero, quando eu tender para cá. Aqui também vai ser zero, só que ela não tá, só que essa função aqui, olha, a derivada lateral no zero, da f' de x, f' de zero pela direita, é o limite de x tendendo a zero pela direita da f de x menos f de zero, dividido por x menos zero, tá? Aí, o que vai acontecer aqui, Vitor? Aqui vai dar, é o limite de x tendendo a zero, tá? Quando o x aqui pela direita, o x pela direita, isso aqui vale 1. E a derivada lateral ali também vale 1. A f de zero vale 1 aqui, tá? E dividido por x, isso aqui dá zero. Vamos ver o pela esquerda. O pela esquerda, a f zero, a f' zero pela esquerda é o limite de x tendendo a zero pela esquerda. Aqui vai ser f de x menos f de zero, dividido por x menos zero. Olha isso aqui. Isso aqui vai ser o limite de x tendendo a zero pela esquerda. Da f de x pela esquerda, a gente vai usar essa regra. Então, aqui vale pela esquerda, ela vai usar essa regra. Então, ela vale 1. É 0, desculpa. Ó, essa regra aqui, ela vale... A f vale 0. Só que f de 0 é 1. Então, isso aqui dividido por x. Esse limite aqui vai para o menos infinito. Entendeu? Vitor? Entendi. Então, ela não é derivável nesses pontos. Então, nesses pontinhos aí, tá dando algum problema. Entendeu? Então, nos extremos, eu tenho algum tipo de problema que as derivadas não existem, né? Pensou, então, o que diz aí o teorema? Só para a gente terminar, Vitor. E Roberto e os demais colegas aí, os demais alunos, né? Ó, o que acontece aqui? Foi satisfeita todas as propriedades, todas as hipóteses. Então, o teorema de Fourier, ele me diz que a série de Fourier, quem que é a série de Fourier da F? Essa aqui, ó. É o A0 sobre 2, mais soma, tá? Aqui, soma de n de 1 até infinito,
de AN, tá? É cosseno de aí de N, NP x sobre L mais aqui, soma de N de 1 até infinito de Bn seno de N π x sobre L, tá? Essa série aí, ela converge para a f de x mais, ou seja, o limite lateral pela direita mais o limite lateral pela esquerda, dividido por 2. Isso o teorema me dá, Vitor. Entendeu? Vitor? Entendi. Roberta? Aham. Certo? É isso. Então converge para isso. Aí o que acontece? Só mais uma coisa. Gente, dentro dos intervalos, onde a função é contínua, por exemplo, pensa aqui num ponto que está aqui. Né? Vamos pensar num ponto aqui dentro do intervalo. Um ponto aqui é o meio. X igual a menos meio. X igual a menos meio, aqui dentro do intervalo é onde a função é contínua, tá? Se a função é contínua, os limites laterais existem e são iguais. O que vai acontecer? Se esse limite, olha, o limite lateral pela direita do meio, se eu colocasse x igual a meio, ele é zero. O limite lateral pela esquerda, se eu colocasse meio, ele vai ser zero. Zero mais zero, zero. Isso aqui dá zero. Então, quer dizer, para dentro do intervalo aqui, a função vai convergir, essa série aqui vai convergir para zero. E é isso mesmo. Vai convergir para a função. A mesma coisa aqui. Se eu pegar um ponto aqui meio e fizer a mesma conta, vocês vão ver que vai dar 1 mais 1, 2, cancela. E aí eu vou ver que esse coisa aqui ele dá 1. Então quer dizer que a função dentro do intervalo aberto aqui, de 0 a 1, intervalo aberto, ela converge para os pontos. Então, aonde a função é contínua, ela vai convergir exatamente para f de x, porque esses dois limites laterais vão convergir, existem e são iguais. Fora dela, onde tem os extremos, a gente vai convergir para essa média aqui. Por exemplo, no zero, a gente vai ter o quê? O limite lateral pelo zero, do zero pela esquerda dá zero, e aqui dá 1. Então, 1 mais 0, ele vai convergir para meio, para metade do coisa, para metade do que seria aqui, ó. Metade desse caminho. Aqui, por exemplo, vamos fazer o outro gráfico. A minha função ela é 0 aqui, fechada 0 aqui. Ela é 1 aqui, ó. Ela é 1 aqui no 0 e aberta aqui, olha. A série de Fourier vai convergir exatamente para esse pedacinho, quando tem o salto, tá? Certinho? Vitor? Certo, então aí ela vai vai convergir pontualmente porque os limites, a média dos limites laterais existe, porque ela é seccionalmente contínua e ela não vai ser convergente uniformemente, né? Porque tem períodos aí que ela não converge. Exatamente. Isso, ela não vai convergir porque tem períodos, tem pontos que ela não converge. E para ser uniformemente convergente, ela tem que convergir para todo ponto dentro do. Para cada ponto ali, para cada dado epsilon, eu consigo um delta, tal que toda vez que eu encontrar um ponto x menos um y menor que delta, f de x menos f de y fica menor que epsilon. Isso significa que a função uniformemente, para convergência uniforme, desculpa, convergência uniforme, eu estou falando de sequência, tá? Eu vou convergir, vai ser uniforme, quer dizer o quê? Eu encontro um n0 grande, tal que se n passar desse n0, fn de x menos fn de y vai ser menor que epsilon, tá? O que significa isso? Que para todo ponto, essa série aqui, ela vai convergir pontualmente, mas mais que isso. Ela vai convergir independente do ponto. Ela converge o n, aquele n grande que a gente consegue da série, ele serve para todo mundo. Ou seja, todo ponto dentro do intervalo vai ter que convergir, o Vitor, exatamente do jeito que você disse, e que não é o caso dessa função, tá? Agora pensa nessa daqui. Posso apagar isso aqui, gente?
Pode. Tá. Essa daqui, então, pontualmente ela converge, só que ela não converge uniformemente. Por que que ela não converge uniformemente? Porque tem esses saltos aí, tá? Agora, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ô, Alisson, mas se você der uma questão dessa na prova, você vai pedir para calcular a série e junto analisar essas coisas? Pode ser assim. Você já Não, faz uma coisa na outra, não né? vai ter que ter só essa questão. Porque isso aqui é rápido. Aham, sei. Não, eu demorei porque eu estou explicando, mas isso é rápido. Não, olha, isso aí pode ser rápido, mas calcular a série não é muito, não. Ai, gente, mas isso daí vocês já estão fazendo, tão craque, mas pelo amor de Deus, né? Não vou colocar uma coisa que dê muito trabalho, né? Ó, f de x igual a seno de x. Gente, a função seno é mais do que contínua. Ela é sem infinito, tá? Essa tem a convergência uniforme. Por quê? Olha, vamos lá no teorema da convergência uniforme da série de Fourier dela, tá? Ah, vamos ver, cadê aqui? Não. Já entrou na parte de convolução, cadê a coisa? Convergência uniforme. Olha, o teorema da convergência uniforme, ele perde as coisas. É o seguinte, agora a f, ela não pode ser só seccionalmente contínua, ela tem que ser contínua, tá? Contínua, de período periódica, né? E de período 2L. E no caso agora, a nossa função seno é periódica de período 2π. Então, claro, a função f ela é periódica de período 2π. Isso todo mundo consegue enxergar, né? O seno se repete a cada 2π. Tudo bem para todo mundo aí? Isso aí é para ser uniformemente contínua. Você está Isso. A fazendo série de agora. Fourier dela vai convergir para todo ponto uniformemente, para todo ponto dessa f. Por quê? Olha, ela é uniformemente contínua. Aí, depois isso eu já verifiquei. É outra coisa que eu tenho que verificar, que se eu pegar no intervalo menos 2π, que é o L, né? No caso, nosso L aqui é 2π, de menos 2π até π, tá? Ou seja, se eu fizer o gráfico dela aqui, de menos 2π até π, 2π, o gráfico dessa função ela faz isso. Aqui é no π, né? Eu não vou desenhar, depois no zero, depois ela faz isso aqui no π e depois aqui. Certinho? Então, nota, essa função aqui dentro ela é diferenciável. A f' é derivável nesse intervalo. Tá, vocês concordam comigo? A função seno é derivável no intervalo aberto de menos 2π até π? 2π? Vamos lá. Vocês concordam comigo? Eu vou escolher uma pessoa a esmo, já que eu ouvi a voz da Ana. Ana, você concorda? Uai, concordo. Mas você tem convicção? A função seno é derivável? É, a Isso que eu tô te derivada perguntando. do seno é cosseno. Isso vale para qual x? Tem alguma restrição? Não, eu acho. Ah, exatamente, você tem razão. Não, porque a função seno ela é derivável em toda a reta. E ela é sem infinito, porque eu posso derivar quantas vezes eu quiser e vai sempre ter função contínua, né? Porque sempre vai ser seno e cosseno. Beleza. Aí, então ela é derivável em particular. Se ela é derivável em toda a reta, ela é derivável no intervalo de menos 2π a 2π. Beleza. O que eu preciso verificar de novo? Ela é derivável nesse intervalo a menos de um número finito de pontos. Não, ela não tem nenhum ponto ali que ela não seja derivável. Nesse caso, o nosso número é finito.
Qual é o número? Zero. Ela não é derivável em 0 pontos ali, ela é derivável em todos. Então a gente está bem. Então, ela é periódica, ela é derivável. Agora eu preciso verificar se ela é seccionalmente contínua, se a derivada é seccionalmente contínua aqui. Ela é. A derivada, ela é, na verdade, até mais. Ela é seccionalmente, ela pertence ao seccionalmente periódico de 2π. Mais que isso, na verdade, essa daqui ela pertence ao CP de 2π, tá? Se ela é periódica, período C periódico de período 2π, claro que também ela é seccionalmente contínua aqui. Certinho? Isso aqui é constatável, vocês não precisam nem fazer conta. Isso aqui não precisa nem fazer conta. Então, olha, gente. Se a F é seccionalmente, o teorema diz isso aqui para mim. Se a F é contínua periódica de período 2L, checado. A derivada dela é derivável no intervalo de menos L até L. No nosso caso, de menos 2π até 2π. Checado. A menos de um número finito de pontos. Está checado. Ela não é derivável, ela é derivável em todos. E a derivada dela é seccionalmente contínua periódica de período 2L. Também checado. Então, o teorema diz para a gente que a série de Fourier dela, então essa série de Fourier da F, a série de Fourier da F é... Aí vocês vão perceber que, como é seno, depois a gente vai ver. Eu vou colocar aqui a série de Fourier da F, é o A0 sobre 2, mais somatório de N de 1 até infinito, do AN seno de NX, AN seno, cosseno de N, na verdade, 2π, né? O período, então, seno de N π x dividido por L é 2π, mas aí o 2π vai cancelar, então vai ficar cosseno, o π vai cancelar com π, então vai ficar cosseno de N π, N x sobre 2, mais soma de N de 1 até infinito, do Bn de seno de nx sobre 2. Isso aqui, essa série aqui converge uniformemente. Para F. Tá? Isso que diz o teorema. Tá? Então, o que eu preciso? O que mudou do teorema pontual para cá? Que lá ele era seccionalmente contínua. Aqui não, ela é contínua periódica do período 2L. Isso aqui que mudou, tá? Isso aqui mudou, então ele ajudou a reforçar a convergência uniforme. Com a seccionalmente contínua eu não garanto, mas se ela for contínua periódica do período 2L, eu garanto, tá? Vitor? Ok. Você entendeu mesmo, cara? Entendi, só que eu quero ver se eu dou conta de fazer isso na prova. Não, mas como? Não, isso aqui é só checklist. Mas aí você tem que fazer a série do seno. Como que será que é a série de Fourier do seno? Aí você tem que calcular lá. Eu já sei que o A0 já não existe. Porque o que vai acontecer? O A0, você vai fazer a conta aqui para cá, ele já se anula. Depois daqui para cá ele se anula, né? A cada de 0 a 2π, a função seno ela é zero, a integral é zero. Por quê? O que acontece? É como se essa área aqui anulasse essa área aqui, tá? Então, isso a gente já viu. O A0 não existe. O AN também não existe, porque as funções seno e cosseno elas são ortogonais uma à outra. Então, a hora que for fazer a conta, aquela integral vai dar zero. E vai ter os BNs. Aí o BN você vai ter que fazer a integral de 1 sobre L, né? Então, no caso aqui é 1 sobre 2π. Integral de menos 2π até 2π. Da função o BN é a função seno de x, vezes, se eu não me engano, é seno. É seno de NX que vai ficar, não é? É nx, né? Nx sobre 2, né? Não É, é? porque aí o π do 2π do L vai cancelar o π de cima do NPX. Isso.
dx. Se eu não errei na fórmula, é isso. Aí vocês vão ter que fazer essas integrais aqui. Que é morder água, né, gente? Ai, Alisson, mais ou menos. Eu tô tendo dificuldade para resolver essas integrais aí de trigonométrico. Isso aqui é bico, ô louco, não. Vamos lá. Você vai lá, seno da soma, então você tem que fazer seno de... é o seno de x mais nx sobre 2. Aí você tem que só desenvolver isso. Depois de desenvolver o seno de x menos nx sobre 2, tá? Ah, não, isso aqui não. Essa daqui é diferente, tá, gente? Como tem seno e seno, vocês têm que é o cosseno, tá? Cosseno de nx. Deixa eu até fazer para vocês verem. Vamos fazer essa integral aí rapidinho. Deixa eu ver que horas são. 10h59. Daqui a pouco eu tenho que sair daqui. Minha esposa vai dar aula, né? Aí 1 sobre 2π. Menos 2π. 2π. Seno de x, que é a função que a gente está. Seno de nx sobre 2, que vai ficar assim, dx. A gente tem isso aqui, a gente não consegue resolver direto. Então, eu tenho que achar uma relação trigonométrica. Qual a relação? Por exemplo, se eu fizer cosseno de x mais nx sobre 2, a soma, isso aqui dá cosseno de x, cosseno de nx sobre 2, menos seno de x, seno de nx sobre 2, tá? Aqui, cosseno. Aqui, ó, cosseno de x menos nx sobre 2. Isso aqui é cosseno x. Cosseno de nx sobre 2 menos mais seno de x, seno de nx sobre 2, tá? E aí, gente, para obter esse cara aqui, eu quero essa parte aqui. Então, eu vou subtrair essa equação daquela ali. A hora que eu subtraio aquela equação dessa daqui, eu vou ter esses termos aqui vão zerar e eu vou ficar assim, olha, que o seno de x é seno de nx sobre 2 é igual a metade, né? Aqui vai ficar duas vezes esse cara, então eu passo dividindo. Metade desse cara aqui, ó, cosseno de x mais nx sobre 2 menos, porque a gente subtraiu, na verdade, esse aqui é com menos aqui, que eu subtraí de cima do de baixo, eu subtraí o de cima do de baixo, cosseno de x mais nx sobre 2 aqui, tá? E aí você troca essa integral por essa daqui, olha, integral integral de menos 2π até π, 2π. Aqui 1 sobre 2, só que já tem esse meio, eu já jogo para fora também, tá? Então vai ficar 1 sobre 4π, integral do cosseno de x menos nx sobre 2 menos a integral do cosseno x mais nx sobre 2 dx. Aí não dá para colocar porque já tenho coisa ali, tá? Aí, gente, é fazer essas duas integrais aí. Vocês podem enxergar aquilo também como assim. Eu sempre prefiro, gente, menos 2π, mas aí vai a gosto do freguês, tá? Aqui 1/4.
1 sobre 4π, 2π. Aqui a gente pode ver, olhar para ali, cosseno. Tiro o x em evidência. Então, tirando o x em evidência, eu vou ficar com isso aqui, olha. 2 menos n dividido por 2x. Certo? Dx. Menos 1/4, tá? De 4π, menos 4π, integral de menos 2π, aqui do cosseno, de, aqui a mesma coisa, aqui eu vou ficar com, ia ficar 2 mais n, eu vou colocar n mais 2 sobre 2, que multiplica x, dx. E aí tem que resolver essas integrais aí, gente. E essas aí são muito simples, né? Resolver por substituição. Ou vai dar ali, o que vai acontecer vai dar integral do cosseno vai dar seno. A única diferença que vai aparecer lá multiplicando fora 2 sobre 4π vezes 2 menos n da primeira. E sendo disso, a hora que eu substituir 2π ali, vai dar quanto? Pior que vai dar zero essas porqueiras, né? Mas eu não posso que essa coisa dê zero, né? Porque se esse negócio dê zero, ferrou. Integral do seno, cosseno. Vai dar múltiplo de pi. Depois eu tenho que só ver, eu tenho que resolver essa integral aí, mas ela não pode dar zero não, pelo amor de Deus, porque... Gente, essas integrais aqui, elas dão zero, né? Para todo n, elas vão dar zero para todo n diferente de 1. Certo? Se o n for diferente de 1, porque assim, vamos lá, é mais fácil ainda. Eu vou lá, é mais fácil do que fazer. Na verdade, não precisa ficar se matando fazendo essas integrais, porque é o seguinte. Volta lá no... Todo mundo tá com o livro aí? Volta lá no capítulo 6, tá? No capítulo 6. Vamos lá no capítulo 6. A gente tem que usar aquilo lá também. Capítulo 6, página 100. Todo mundo consegue abrir aí? Se vocês forem lá na proposição 2.2, o que acontece? Ele me dá a relação do produto das funções que são seno e cosseno. Tá? E aí, eu noto o seguinte, a minha identidade lá. A minha identidade é... Qual que vai ser o problema? Se eu fizer isso aqui, ó, integral de menos 2π até 2π do seno de x vezes seno de nx sobre 2, tá? Se esse n aqui, for diferente de 1, o que vai acontecer? Se esse n aqui for diferente, não, na verdade, se o n é diferente, só tem solução para o n igual a 2, tá? Por quê? Para o n igual a 2, ó, se o n for igual a 2, aquela integral ali é a integral de 2π até 2π, é a integral do seno ao quadrado, tá? De x. Dx, essa é a integral do seno ao quadrado. Aí eu já vou usar a identidade trigonométrica aqui, tá? Só para a gente não perder tempo, que é menos 2π
até 2π, a identidade trigonométrica que eu vou usar aqui é, isso aqui vale meio, tá? Menos meio do cosseno de 2x. Tudo isso dx. E aí eu resolvo. Aí essa integral aqui, e ela vai dar zero do mesmo jeito. Não, não vai dar zero não. Ó, essa primeira parte aqui, a integral vai dar x sobre 2, tá? Calculado de menos 2π até π, 2π. Nota que isso aqui eu falei, eu estava achando que isso aqui vai dar zero. Não vai dar zero, por quê? De menos 2π até 2π. Por quê? Aqui vai dar 2π, vai dar π. Aí menos, só que tem esse menos aqui, então vai dar mais. Então vai dar, isso aqui dá 2π. Menos meio da integral de 2π menos 2π até 2π dá cosseno de 2x dx. Bom, isso aqui, gente, é simples fazer. Isso aqui vai dar... então, vai dar 2π aqui, menos meio. Aqui vai dar a integral do cosseno é seno. Aí, como eu faço a mudança de variável, aqui eu só vou trocar, isso aqui vai aparecer mais um meio aqui. Então, isso aqui vira 1/4, por causa desse 2. Essa integral a gente sempre faz de cabeça, tá? E isso aqui vai dar a integral do cosseno. A integral do cosseno é seno. Então, vai ficar seno, um seno de 2x, calculado de menos 2π até 2π. Esse aqui é zero, tá? Por quê? Se eu colocar 2π, vai ser seno de 4x de 4π, é zero. E seno de menos 4π é zero. Então, isso aqui dá zero. Então, essa integral aqui deu 2π. Tá? Então, o A, o B, então, B2, que é igual a 1 sobre meio sobre 1 sobre 2π integral daquilo ali, ele vai dar o B2, ele é integral 1 sobre 2π, integral de 2π menos até 2π, do seno de x, seno de... Quando eu coloco 2 aqui, vai dar x. Esse aqui deu 2π, que é 2π dividido por 2π. Então, isso aqui vai dar 1, tá? E para qualquer, gente, para qualquer n diferente aqui, se vocês olharem aqui para qualquer, na página 120, 100, desculpa, proposição 2.2, se eu tiver um n aqui diferente do 2, o que vai acontecer? Essa parte aqui ela vai ser diferente dos coeficientes do coisa aqui. E o que vai acontecer? Se olhando ali nas integrais, dentro desse período aqui, isso aqui vai dar zero sempre. Então, a gente só tem o B2. E é verdade, faz todo sentido. Gente, a série de Fourier é a série de expansão de senos e cossenos de uma função. Só que a gente já está falando que a função aqui é seno. A f de x nossa já é o seno. Qual que faria sentido? A série de expansão em seno e cosseno é ela própria. Então, aqui, a série de Fourier da minha f, a gente viu aqui, ela vai ser o A0 é 0, os AN são 0, e o BN só sobra o B2. Então, aqui vai ser B2 seno x de seno de n com 2, aqui vai dar seno de x. O B2 é 1, seno de x. Então, a série de expansão a série de Fourier do seno de x é o próprio seno de x. Tá? Ali, aquelas integrais, elas são zero para todo n diferente de 2, porque eu preciso de um n para cancelar o 2 aqui embaixo. Então, só pode ser o 2. Se fosse 3, aí a gente teria para o n igual a 3. Por quê? Fora disso, essa integral aqui, essa função nesse período aqui, ela é zero. Por que essa função é zero? Porque, olha, essa é periódica de período 2π. Essa daqui tem um outro período que não é exatamente 2π, porque tem esse n sobre 2 aqui.
Aí, quando você mistura, o produto desses negócios que vai dar uma coisa periódica num certo período aqui. E o que vai acontecer? Vai ser o gráfico daquela função vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. No zero, vai passar no zero aqui, vai passar a fazer uma coisa assim. Então, quer dizer que se eu fizer para qualquer coisa que é diferente, essas áreas aqui vão cancelar uma ou outra. Então, por isso que dá zero. A menos de que esse n seja igual a 2, tá? Vitor, pessoal, vocês continuam aí? Eu falei meio rápido, né? Sim. Conseguiu entender? Consegui. Certo. A única coisa, quando vocês forem fazer, tem que prestar atenção. Se tiver seno e cosseno, vocês têm que lembrar daquelas relações lá, tá? Das relações da página 100. Não sei se vocês estão olhando lá. Em geral, aquilo ali é zero, tá? A menos só quando m igual a n, tá? Lá naquelas relações, tanto na parte dos senos quanto na parte dos cossenos, tá? Pessoal, 11 e 14, depois se vocês quiserem, a gente pode tirar a dúvida mais tarde, tá? Deixa eu só fazer a chamada. Bom, ainda bem que hoje deu para tirar dúvida, então eu estou à disposição, tá? Hoje à tarde eu vou falar com a Yali, eu vou ter que só atender a Yali, depois eu vou estar aqui, tá bom? Yali, eu acho que é umas 2 horas da tarde. Eu vou ver de novo direito, aí eu falo para vocês. A gente não gravou essa aula, mas não teve aula, né? Então, a aula de cor, então não tem problema, tá? Tá gravado, Alice, tá gravando. Ah, tá gravando? Ah, que bom. Ah, então vocês podem rever aquilo ali, né? Eu vou parar a gravação então agora. Obrigado, você pôs para gravar.